Bom, a Hungria realiza neste domingo eleições que podem encerrar a era Viktor Orbán, depois de 16 anos. Quem explica tudo pra gente é a nossa editora de internacional, Jéssica Petrovna, que já está por aqui. Jéssica, bem-vinda. Boa noite, Juliana. Boa noite para você que nos acompanha. Essa é uma eleição que a Europa como um todo está prestando muita atenção. Nós preparamos, Juliana, aqui uma arte que mostra quem são os principais candidatos nessa disputa. Então, aqui de um lado, nós temos Viktor Orbán. Ele é o primeiro-ministro mais longevo da União Europeia no momento. São 16 anos à frente da Hungria. Ele ganhou as 4 últimas eleições e consolidou o seu poder no país, adotando, por exemplo, restrições à mídia independente e também limitando alguns direitos democráticos, a ponto, Juliana, de há alguns anos o Parlamento Europeu ter emitido uma declaração afirmando que não considera mais a Hungria como uma democracia, mas sim como uma autocracia eleitoral. E aí, justamente por isso, alguns nos Estados Unidos, esse movimento da ultradireita nos Estados Unidos, vê o governo de Viktor Orbán como uma espécie de teste para essas políticas mais nacionalistas. E ele também tem o apoio de Vladimir Putin na Rússia, porque ele tem essas relações estreitas com o Kremlin. Parece uma contradição até, né? Dos Estados Unidos e também da Rússia. Pois é, mas no caso da Rússia tem uma dependência energética com relação à Rússia, então ele mantém esses laços estreitos e tem entrado em embates com a União Europeia, principalmente no quesito da ajuda à Ucrânia. A Hungria de Viktor Orbán chegou a bloquear o empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, criticou as sanções. Então, a Hungria tem essa relação tensa com a União Europeia, não só por causa da Ucrânia, mas também por causa de políticas anti-imigração adotadas pela Hungria e de políticas anti-LGBTs. Então, é por isso que essa possibilidade de Viktor Orbán deixar o poder depois de 16 anos tem sido observada com tanta atenção na Europa como um todo. E aí, do outro lado, Juliana, liderando as pesquisas, nós temos Peter Magyar. Ele era um aliado de Orbán, a ex-mulher dele chegou a ser ministra da Justiça do governo de Orbán. Ela deixou o cargo depois de um escândalo envolvendo um indulto num caso de abuso sexual infantil. E aí, depois, ele rompe com o governo de Viktor Orbán, cria o seu próprio partido, o TSA, que emerge tentando capturar o descontentamento dentro da Hungria com a estagnação econômica e com a inflação. Então, ele é bastante popular entre os jovens. Tem ali também várias propostas no sentido de combater a corrupção, além dessa promessa de tirar a Hungria dessa estagnação econômica. E o que os analistas esperam é que um eventual governo dele seja um governo mais colaborativo com relação à União Europeia. Ele fala, questionado ali sobre a Rússia, ele fala que promete adotar uma política mais pragmática com relação à Rússia. Então, revendo esse alinhamento tão próximo que nós vemos hoje em dia. E aí, Juliana, vamos ver como é que estão as pesquisas. Hoje foi o último dia de campanha lá na Hungria. E o cenário é esse aqui. Peter Magyar, o partido, o TSA de Peter Magyar, teria 52% dos votos, enquanto o partido Fidesz de Viktor Orbán, são eleições legislativas, para uma eleição para primeiro-ministro, teria 39% das intenções de voto hoje. Agora, essa pesquisa aqui, ela considera quem são os eleitores que têm certeza do voto, ou seja, aqueles que já definiram. Mas, quando a gente olha para o número total de eleitores, tem ali 25% de eleitores indecisos. Então, analistas afirmam que com tantos indecisos assim, qualquer coisa pode acontecer. E mesmo que Peter Magyar vença as eleições, se ele não tiver uma maioria, uma forte maioria no parlamento, ele vai ter dificuldade de reverter algumas dessas políticas que Viktor Orbán adotou nos últimos anos. Então, é um cenário de bastante incerteza lá na Hungria. Como eu falei, a campanha encerrou hoje. Nessa reta final, o Viktor Orbán afirmou, sem apresentar provas, que os opositores estariam tentando roubar a eleição. Ele classifica essa eleição como uma escolha entre a guerra e a paz. Porque, segundo Viktor Orbán, se Magyar vencer, ele vai arrastar a Hungria
para a guerra na Ucrânia, uma alegação que o Madjar nega. Também teve esse apoio dos Estados Unidos a Orbán reforçado com uma visita do Dida Vence, que criticou a União Europeia, afirmou que a União Europeia estava tentando interferir nessas eleições na Hungria. E aí, do outro lado, a gente tem o Peter Madjar também nessa reta final da campanha, afirmando que essa eleição seria uma escolha entre consolidar a Hungria como uma nação que pertence à União Europeia, essa é uma adesão relativamente recente, né? Tem uns 20 anos mais ou menos, ou levar a Hungria para um campo cada vez mais autoritário, nas palavras de Peter Madjar, esse líder da oposição que pode virar primeiro-ministro da Hungria, Ju. Vamos acompanhar no fim de semana, só destacando um ponto importantíssimo, né, fazendo uma conexão. A Hungria, ao longo dos últimos anos, concentrou políticas e discursos ultradireitistas, né, que alimentam e conversam com outros países vários, inclusive com uma ala política aqui no Brasil. Então, é uma mudança, né? Eles ficam ali no campo da direita, mas é uma mudança que é muito observada por vários governos e vários grupos políticos ao redor do mundo.